Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Tudo bom com vocês, meus queridos do quinto ano A e B? Espero que vocês estejam muito bem, que estejam compreendendo o conteúdo desse mês, tá? E na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade. Vocês abram a página do livro de vocês 128, tá? E nós vamos falar hoje sobre a biodiversidade, mais especificamente sobre a biodiversidade brasileira, tá certo? Então vamos começar. Bom, o que é a biodiversidade, né? Como o próprio nome já indica, biodiversidade é a diversidade de vida entre todos os ecossistemas existentes, né? Nós já vimos o que é o ecossistema, que é o conjunto da interação entre os seres vivos e os seres não vivos em um determinado ambiente, né? E que a interação entre esses organismos, eles fazem com que haja um equilíbrio dentro daquele ambiente existente. Bom, os ecossistemas, né, a biodiversidade, essa diversidade, essa diversificação, essa interação entre os seres vivos e os seres não vivos, eles podem ser mais amplos, né, ou eles podem ser pequenos, não importa, né? Pode ser, por exemplo, no fundo de um oceano, é um exemplo de biodiversidade, aquela quantidade, aquela diversidade de vida, de interação entre os seres vivos e não vivos dentro de um oceano. Ou pode ser lá em uma montanha, né? Também pode ser. Ela é usada em referência não apenas ao número de organismos existentes, como também à variedade genética e de funções ecológicas desempenhadas pelas diferentes espécies. Então, o conjunto de toda essa interação, de toda essa existência, essa diversidade de organismos vivos e não vivos dentro de um ecossistema é conhecido como biodiversidade e exerce função indispensável no bom funcionamento ecológico, né? No equilíbrio ecológico, no equilíbrio ambiental no planeta Terra. Bom, a biodiversidade brasileira, nós sabemos que o nosso país ele é bem diversificado, tá? E o Brasil é um país de proporções continentais, vocês sabem que a sua extensão territorial é enorme, com mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Ocupa quase metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas, como o topo úmido no norte, o semiárido no nordeste e as áreas temperadas no sul. Ou seja, o Brasil, por ele ser um país continental, por ele pegar uma vasta região do continente americano, né, da América do Sul, mais especificamente, ele consegue, né, oferecer essa diversidade, toda essa diversidade de temperaturas, de vegetação, de clima, de características em cada região totalmente diferente uma da outra. Bom, no Brasil nós podemos encontrar vários ecossistemas, eu não coloquei nos slides, mas tem no livro de vocês, como por exemplo, vários exemplos de ecossistemas de biodiversidades, como por exemplo, as formações florestais, né? Isso que é a floresta amazônica, a mata dos cocais, a mata tropical, a mata atlântica, mata dos pinhais ou de araucária. Nós também podemos encontrar o cerrado, a caatinga, os campos, né? A vegetação do Pantanal e a vegetação litorânea. Só para vocês terem uma ideia de quão grande é a biodiversidade brasileira, tá? Hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas 3 grandes biomas, 3 grandes ecossistemas brasileiros, que é a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga, que são os 3 maiores no Brasil, tá? Não que os outros sejam menos importantes, não é isso. Todos exercem a sua função para o equilíbrio no planeta, principalmente aqui no Brasil. Mas nós vamos falar principalmente dessas 3 biodiversidades, desses 3 ecossistemas brasileiros.
tá? Eu não coloquei tudo, né? Coloquei um pouco de cada coisa. Algumas coisas vocês vão encontrar aqui nos slides e outras coisas vocês vão encontrar no livro de vocês e ainda mais em pesquisas que vocês podem fazer na internet, tá? É muita informação, muita coisa, certo? Então vamos lá. Bom, essas diferenças climáticas, né, levam a grandes variações ecológicas, formam zonas biogeográficas distintas ou biomas. Nós temos, né, como eu falei, nós vamos falar sobre a floresta amazônica, que é a maior floresta úmida tropical do mundo. Nós vamos falar sobre o Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo, e o cerrado de savanas e os bosques, né? E ainda a Caatinga, que é de florestas semiáridas, os campos, os pampas, a floresta tropical, pluvial da Mata Atlântica. Nós vamos nos atentar hoje somente à Amazônia, ao Pantanal e à Caatinga, certo? Nós não vamos falar sobre esses outros biomas, sobre esses outros ecossistemas, tá? Mas nada que lhes impedem de vocês estarem fazendo uma pesquisa, de vocês fazerem uma pesquisa e acrescentarem mais informações sobre a diversidade das florestas, dos tipos de climas, dos tipos de biomas brasileiros. Bom, a floresta amazônica ela é distribuída entre Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Brasil. Então nós temos aí 6 países em que a Mata Atlântica abrange. Então a sua extensão territorial abrange 6 países da América do Sul e da América do Sul, não é isso? Bom, ela abriga uma imensa biodiversidade brasileira, para vocês terem uma ideia. Olha só, a extensão territorial, né? Existem lugares da Amazônia que nunca nem conseguiu chegar, né? Ainda não se conseguiu chegar. São inúmeros os benefícios da Amazônia, tanto é que ela é conhecida como o pulmão do mundo. Vocês sabem disso, que a floresta amazônica ela é também conhecida como o pulmão do mundo, né? Uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, tem capacidade de bombear 300 litros de água para a atmosfera, né? Que é através da transpiração. Só para vocês terem uma ideia do quão importante para o equilíbrio climático no nosso planeta a Amazônia é. Para vocês terem uma ideia, somente uma árvore é capaz de bombear 300 litros de água para a atmosfera. Imagina a quantidade de árvores que tem na Amazônia. Então, imagina o quão importante ela é para o nosso planeta, para o equilíbrio ambiental no nosso planeta. Nós precisamos ter essa consciência da importância que é a Amazônia, para que nós possamos preservá-la, para que nós possamos lutar pela preservação dessa mata, dessa floresta tão importante para o nosso planeta, para as nossas vidas, para a nossa qualidade de vida. Bom, a floresta amazônica ela é fundamental para impedir o avanço nas mudanças climáticas, né? Seus rios, eles respondem por quase 1/5 da água doce que deságua nos oceanos, e a umidade de parte da bacia amazônica atinge e regula o clima de países como, por exemplo, a Argentina e o Uruguai, que fica lá no extremo sul da América do Sul, só para vocês terem uma ideia do quão importante ela é. Então, ela consegue levar a umidade até a parte mais sul da América do Sul, né? Então, ela é indispensável. Bom, o aumento do desmatamento, vocês sabem que um dos principais problemas ambientais que se é enfrentado hoje em dia, tanto pelos órgãos de pesquisas, né, como até pelas ONGs que se preocupam com a proteção das matas, das florestas, um dos principais problemas que se encontra hoje em dia na Amazônia é o desmatamento, as queimadas, tá? Que todos os anos o índice é muito alto, mas em 2019, esse ano, está superando todos os recordes, né? Bom, de janeiro a julho, a derrubada de árvores foi, isso em 2019, né, foi de 62,7%, maior do que o mesmo período em 2018. Então, cada ano que passa, a quantidade, a área fica maior, a área de desmatamento vai crescendo. Então, é uma preocupação constante.
Já os focos de incêndio, eles cresceram 70% em comparação ao ano de 2018, né? Então, comparando esses 2 anos, 2019 com 2018, o crescimento no foco de incêndios na Amazônia foi de 70%. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né? Então, ele registra, através dos satélites de monitoramento do comportamento climático no nosso país, ele registra esses focos de queimada, e é ele que nos dá uma ideia da dimensão que está sendo, é a devastação, é o desrespeito com a floresta amazônica e o desrespeito com o ser humano, pode-se dizer assim, porque quando nós praticamos esse tipo de atitude de incêndios, de desmatamento, a gente está se desrespeitando, porque a gente está minimizando as condições favoráveis para a nossa vida e para a vida das pessoas que virão, né, nas próximas gerações. Então a gente não vê que a gente está se matando, a gente está minguando as condições de vida, as condições melhores para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos respirar melhor, para que nós possamos ter um clima mais ameno, e a gente está destruindo essas condições por meio dos desmatamentos, por meio das queimadas, pela poluição dos rios, pela poluição das matas, pela a devastação dos animais, enfim. O homem, ele está destruindo o meio ambiente, ele está se destruindo. Então é importante que nós tenhamos essa consciência, que nós façamos diferente, que nós tomemos atitudes que mudem esse quadro, essa realidade existente hoje em dia. Bom, um outro grande bioma, um outro grande ecossistema, né, uma outra grande biodiversidade é o Pantanal Mato-Grossense. A gente sabe que ele está sofrendo, vamos falar sobre isso com as queimadas, né? O Pantanal é um dos maiores biomas existentes no Brasil. Sua localização está na região centro-oeste do país, né, nos estados do Mato Grosso do Sul, e além de poder ser encontrado ainda no Paraguai e na Bolívia. Então abrange mais 2 países além do Brasil. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência como o Cerrado e a Caatinga e florestas tropicais. Entretanto, a principal característica desse bioma é a planície inundada, né? Sua marca registrada no Brasil. Então, apesar de ele possuir características de Cerrado e de Caatinga em algumas regiões do Pantanal, a característica predominante no Pantanal é as planícies inundadas, né? São as planícies inundadas. Bom, esse bioma ele pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras, né, nos estados do Mato Grosso do Sul. E sua área de ocorrência limita-se a oeste desses estados, nas fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia, por isso se estende até esses outros 2 países, e com isso o Pantanal pode ser encontrado também nesses outros 2 países. Bom, para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei o mapa do Pantanal para vocês terem uma ideia de sua extensão. Então observem que ele pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E ainda se expande até a Bolívia e o Paraguai. Então ele pega o que? A cidade de Cuiabá, Jaciara, Rondonópolis, Coxim, né? Campo Grande, Dourados, Maracaju, Jardim Bonito, Porto Maurinho, né, que já fica lá no Paraguai, Corumbá, Cáceres, né, Pocani e, enfim, outras cidades. São 22 cidades ao todo, né, que ele consegue se expandir. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que é o Pantanal, o bioma pantaneiro, pode-se dizer assim, essa grande biodiversidade brasileira, né, que também agora sempre foi ameaçada, mas nos últimos anos vem aumentando essa ameaça aos nossos biomas, às nossas florestas, o que é muito preocupante. Bom, o solo do Pantanal. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundada, como já foi dito.
característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é prejudicial do ponto de vista agrícola, né? Então, na questão de desenvolvimento agrícola, não há muito que se aproveitar no Pantanal, porque na época de cheia ele se expande mais ainda. Então, para a agropecuária, isso não é muito bom. Para as práticas agrícolas, não é uma característica positiva, tá? Bom, a vegetação do Pantanal pode ser um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e ao cerrado. A paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, né, que são típicas da Amazônia, mas também existe árvores com tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado. Então ela apresenta essa diversificação em sua vegetação, exatamente por ser bem extenso, ficar próximo à Amazônia lá no norte e também próximo ao cerrado brasileiro. Então ela possui essas variações de vegetação. Nas matas ciliares, né, próximas aos rios, as matas ciliares são aquelas matas que servem para manter, né, são as florestas mantenedoras dos rios, dos afluentes dos rios, das nascentes dos rios, né? E é comum encontrarmos genipapos, né? O que mais? Nessa área a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, ingazeiros e outras árvores altas, né? Já as planícies inundadas do Pantanal, elas possuem uma vegetação típica dessa localidade, né? Como os vegetais são aquáticos, como por exemplo as aguapés, erva de Santa Luzia, utriculária e cabomba, e muitos deles são utilizados para os fins medicinais, né? Então, além de a gente encontrar vegetação típica da floresta amazônica, além de a gente encontrar vegetação típica de cerrado, a gente também encontra, né, vegetação típica do Pantanal, que são os vegetais aquáticos, né? Isso nós temos aí exemplos por aguapé, né, a erva de Santa Luzia, a cabomba, né, e entre outros vegetais que são típicos de regiões inundadas. Bom, o clima do Pantanal, né, vamos falar um pouco sobre ele. O Pantanal ele está localizado em uma área de ocorrência de clima tropical, né, com duas estações bem definidas, o verão, que é o período chuvoso, e o inverno, que é o período seco. Esse fato é essencial para a atividade turística da região. Também o Pantanal, ele possui essa exploração turística, né? Esse meio, as pessoas gostam muito de visitar, de conhecer o Pantanal mato-grossense. As chuvas, elas concentram-se de outubro a março, período em que o turismo é limitado, né? Não há possibilidade por causa das cheias do Pantanal. E também a pesca é proibida entre novembro e fevereiro, porque coincide com a reprodução dos peixes, então é proibida a pesca nessa época do ano. A temperatura ela pode ultrapassar os 30 graus centígrados. A gente sabe que no nosso país, aliás, no mundo, as temperaturas ultimamente estão sendo muito elevadas, né? Estão aumentando 1, 2 graus a cada ano que passa, então isso é muito para nós e, claro, para todas as espécies, né? Bom, os incêndios no Pantanal, a gente sabe que todo ano acontece essa questão dos incêndios, principalmente nessa época do período de seca, onde está muito seco, onde há pouca umidade do ar, e isso favorece para as queimadas, né? Uma outra questão também é a questão das queimadas dos incêndios criminosos, que as pessoas, não sei, por questões territoriais, né, por disputas territoriais, por pura maldade, pode-se dizer assim, né, porque o ser humano, ele consegue ser mau, então por pura maldade, incendeia, porque esses incêndios, se não houver um fósforo para riscar, para começar, ele não aconteceria, né? Então é o ser humano o causador dos incêndios, o causador da devastação das nossas florestas. É o ser humano, não tem pra onde, né? E desde meados de 2020, ou seja, do início do ano para cá, ocorrem focos de incêndios florestais em quantidade elevada na região do Pantanal, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O incêndio é o maior em 14 anos na região e já destruiu 9 vezes mais do que o desmatamento nos últimos anos, só para vocês terem uma ideia de como está crítico
a situação lá no Pantanal? Bom, todos os municípios do Pantanal registraram focos de incêndio entre julho e setembro, né? Poconé e Barão de Melgaço, né, no Mato Grosso, foram os com maior número, né? O Parque Estadual Encontro das Águas está localizado nesses dois municípios, então é uma região importantíssima, né, que com a queimada vai prejudicar, né, a biodiversidade daquela região ali, enfim, toda a extensão do Pantanal vai ser uma catástrofe. Vocês estão assistindo aí nos jornais, é de lamentar, né? Na verdade, é de se desesperar com a situação lá do Pantanal, né? Os incêndios, eles já atingem 5 terras indígenas, 3 parques estaduais e 1 parque nacional, em uma área de proteção ambiental e 2 reservas particulares em uma estação ecológica, só para vocês terem uma ideia, e continua se expandindo. Bom, de acordo com um monitoramento realizado pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, a LASA, o Pantanal já teve 2,3 milhões de hectares atingidos pelo fogo somente este ano, né, entre 1º de janeiro e 7 de setembro, o equivalente a 2 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Somente nos meses de julho e de agosto foram atingidos 1.654.000 hectares. A recuperação do bioma pode levar cerca de 30 a 40 anos. Isso é uma estimativa, se os órgãos, né, governamentais se preocupassem, se a população em geral se preocupasse, se o ser humano em si se preocupasse. Coisa que não vai acontecer, né? A não ser que a gente mude o comportamento, a não ser que os governantes mudem o seu comportamento em relação ao que está acontecendo. As agressões ambientais realmente é revoltante. A gente sabe que nos últimos 3 anos a questão ambiental no Brasil piorou. Por quê? Porque por vários aspectos, né? A questão do aquecimento, né? O período de seca está mais longo, o período chuvoso está menor, e além do mais, os órgãos governamentais que é para se preocupar com o meio ambiente, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, não está se preocupando, porque a gente vê entrevista todos os dias nos jornais que o ministro do Meio Ambiente ele está mais preocupado com a agropecuária, com o agronegócio, com a extensão do desmatamento do que a preservação das florestas. A gente vê, é fato. Então, enquanto esses órgãos que representam, que podem fazer mais, que podem se preocupar com o monitoramento, que podem elaborar políticas públicas que se preocupem, né, em punir esses causadores, não está fazendo isso. Então a gente sabe dessa realidade, infelizmente, é a realidade que a gente está enfrentando hoje no Brasil. A gente sabe até que houve desacordos com órgãos internacionais que investiam na preservação do nosso bioma brasileiro. Houve desacordos, houve divergência, que houve, né, cortes financeiros, né? Então, países que colaboravam financeiramente com a preservação da floresta amazônica, do Pantanal, enfim, dos biomas brasileiros, eles reduziram os repasses financeiros. Por quê? Porque esses repasses eles não estavam sendo bem empregados, né, no que era para ser, não estava destinado ao fim que era para ser, a finalidade que era para ser. Então, se não há preocupação desses órgãos ambientais, como que a gente vai conseguir conter o desmatamento, como que a gente vai conseguir conter a derrubada das árvores, né, esse aquecimento global? Enfim, a gente está caminhando para uma situação que até é desesperador, e a gente não vê uma saída, a não ser que os representantes legais eles mudem, né,
eles mudem essa mentalidade que eles estão tendo. Eles acham que o país só vai crescer se houver desmatamento, se houver expansão do agronegócio, se houver uma exploração sem responsabilidade com o ambiente. Essa é a minha opinião. Bom, nós vamos falar sobre uma outra biodiversidade, né, um outro bioma, um outro ecossistema brasileiro também, né, que é a Caatinga, né? Nós vivemos na Caatinga, né, uma região, como nós somos nordestinos, a Caatinga é a vegetação que predomina no nordeste do Brasil e está inserida no contexto do clima semiárido, ou seja, no clima seco, né? Os índios, primeiros habitantes da região, chamavam assim porque na estação seca a maioria das plantas elas perdem folha, né? É uma forma de elas se protegerem na verdade é uma forma de elas se protegerem porque vai evitar de elas perderem ainda mais água. Então elas fazem com que suas folhas caem e preservem a água para que elas consigam sobreviver até a estação chuvosa. Né? Prevalecendo a paisagem a aparência clara e esbranquiçada nos troncos das árvores. Daí o nome Caatinga, que significa mata branca, tá certo? Que é na língua tupi, né? Na língua indígena. Porém, no período chuvoso, a paisagem muda, né? Fica em tons verdes, né? A paisagem esbranquiçada fica em tons verdes. A gente pode observar quando a gente vai para Teresina, apesar de a nossa região, que é o Baixo Médio Parnaíba, né? Que nós temos também uma outra vegetação bem característica da nossa região, que também está sendo derrubada, que é a mata dos cocais, né? Vocês sabem que a gente tem a palmeira, né? Isso, o coco-babaçu. Então, essa mata dos cocais que é encontrada na região norte e nordeste do Piauí, somente, né? Exatamente, mais na região norte do Piauí, né? Na parte norte do Piauí e parte do Maranhão também, e que está sendo derrubada, está sendo destruída, vai sumir porque essa floresta de cocais, que é o coco-babaçu, só existe na nossa região, né? Em todo mundo só existe na nossa região. Bom, então aqui, mesmo a gente tendo essas duas variações de vegetação, que é a floresta de cocais e que são as palmeiras do coco-babaçu, e a vegetação característica da Caatinga, a gente pode observar em alguns lugares nessa época do ano, que é período seco, que as folhas ficam só mesmo o caule, né? As plantas ficam só mesmo o caule delas, porque elas perdem folhas, para que assim elas podem para que assim elas possam preservar água, né? Bom, então é isso. Vamos lá. Única floresta 100% brasileira, ou seja, ela não passa, né, para outros países, né? A Caatinga, ela tem uma área de 844.453 quilômetros quadrados, né? E a totalidade de seus limites encontra-se dentro do território brasileiro, ou seja, patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. Abrange os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e também faixa norte de Minas Gerais, tá? Faz limite com outros 3 biomas do Brasil, que é a Amazônia e a Mata Atlântica e ainda o Cerrado. De todos os estados em que ocorre a Caatinga, o Ceará é o que possui maior parte de seu território formado por esse ecossistema. Então, predomina, ou é o que, além no Ceará, além da faixa litorânea, o outro bioma, a outra biodiversidade que existe é a Caatinga, tá? Bom, o clima e as chuvas, né? Como que é o clima e as chuvas na Caatinga, né? O clima que predomina é o semiárido, né? Ele constitui uma característica importante que determina a natureza da Caatinga, né? Que é essa questão de um clima de um período chuvoso e um bem seco, né? Por isso que as árvores ficam esbranquiçadas, tá? O clima semiárido, ele possui uma precipitação, que é a quantidade de chuvas, em torno de 800 milímetros por ano. Em períodos mais chuvosos pode chegar a 1000 milímetros por ano e nos mais secos apenas de 200 milímetros por
ano. A temperatura média anual é de 25 a 30 graus, mas não é, a gente chega aos 40 graus, estamos chegando aos 40 graus, então eu posso dizer assim que, claro, no Ceará existe um clima mais ameno em certas regiões, a gente sabe disso. E em outros estados também, até mais para o norte do Piauí, como por exemplo, né, em Pedro II, né? Mas, como o clima está muito seco, a gente chega brincando nos 40 graus Celsius, né? Bom, o sistema de chuvas divide o ano em 2 períodos. A gente não tem muito isso no nosso Nordeste de primavera, outono, né? Verão, primavera, outono, não temos inverno, não temos. Nós temos a estação chuvosa e a estação seca, né? Então a gente tem bem definidas essas duas estações do ano. É desse jeito aqui no Nordeste. Bom, o período chuvoso ele é muito curto, que é de 3 a 5 meses de duração, geralmente de janeiro a maio, né? Tem ano que a gente chega até junho. E as chuvas são torrenciais e irregulares concentradas nesses primeiros meses do ano. O período seco ou de estiagem ele ocorre a maior parte do ano, que é de 7 a 9 meses, né? Entre junho e dezembro. O semiárido é uma das regiões secas mais quentes do planeta. No período seco, a temperatura pode chegar aos 60 graus e o sol forte acelera ainda mais a evaporação das águas dos rios e dos lagos. Olha só, quente, temperatura de deserto. Bom, na Caatinga existem aproximadamente 5.311.000 espécies de planta, né? Destas, no mínimo 1.547 são endêmicas, né? A Caatinga não é homogênea, né? Possuem características diversas, possui uma variedade de vegetação classificadas como fitofisionômicas, né? Que é planta, aparência, né? Significa o aspecto visual da vegetação, por isso é comumente denominada por caatingas no plural, né? Vamos ver esses tipos de plantas características da caatinga. Nós temos a caatinga arbórea, né, que é a verdadeira caatinga dos índios tupi. Florestas altas com árvores que chegam a 20 metros de altura, que na estação chuvosa formam uma copa contínua e uma mata sombreada em seu interior. Nós temos a caatinga arbustiva, né, que ocorre em áreas mais baixas e planas, com árvores de menor porte, de até 8 metros de altura, associadas às cactáceas, como o xique-xique, o faxieiro, a hibromélias, como a macambira e o croatá. A mata seca, que é a floresta que ocorre nas encostas e nos topos das serras e chapadas. As árvores dessa mata perdem folhas em menor proporções durante a seca. E o carrasco, né, que é a vegetação em que ocorre a oeste da Chapada da Ibiapaba, ao sul da Chapada do Araripe, com arbustos de caules finos, tortuosos e emaranhados difíceis de penetrar. Então são esses os tipos de plantas que nós podemos encontrar na Caatinga brasileira. Bom, eu não coloquei falando sobre os animais que nós podemos encontrar, mas nós sabemos, né, que os animais característicos dessa região é o tatu-bola. A gente pode encontrar o tatu-bola, que é um dos principais representantes da Caatinga. Nós temos outros animais também, né, que vocês podem fazer uma pesquisa, mas no livro de vocês fala um pouquinho de cada coisa, né, porque senão ia ficar muito grande, ia ficar enorme, tá? Bom, para vocês sintetizarem a aula de hoje, vocês vão fazer a atividade do livro, páginas 132 e 133, tá? Meus amores, procurem ler mais sobre o assunto, sobre os biomas brasileiros, sobre essa biodiversidade tão grande, para vocês terem uma ideia da importância, do quão é importante nós cuidarmos, nós preservarmos, para que nós possamos ter aí a nossa velhice garantida e o futuro das próximas gerações, que é o que está mais difícil de garantir a cada dia que passa, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, fiquem bem, um grande beijo, um grande abraço, até a próxima semana. Se cuidem, meus amores. Uma coisa, eu recebi o quê? 4
4 trabalhos que eu pedi na semana passada. Então, para os que não fizeram, façam, certo? Para os que não fizeram, façam. A gente tem aí mais uma semana para nós encerrarmos o assunto. E aí eu preciso desses trabalhos, eu preciso saber como é que vocês estão assimilando esse conteúdo para eu ter uma ideia de como está o aprendizado de vocês. Então pesquisem sobre a biodiversidade, né, e sobre os ecossistemas brasileiros, façam um resumo. Eu pedi para que vocês colocassem um cartaz, colocassem uma foto, uma imagem, para vocês fazerem um vídeo e enviarem para a tia Lúcia. Eu tô esperando e vocês precisam fazer esse trabalho. Beijo, meus amores.